E quando eu ouvi aquela voz, eu me enchi de energia. Foi isso que eu disse para aquele empresário. Eu disse, olha, aquela planilha não é uma simples planilha. Aquela é uma pedra angular. Aquela é uma estratégia fundamental para o meu negócio. Porque por meio daquela planilha, quando eu observo ela, eu tenho ideias. Ela me torna mais inteligente. Ela me torna mais criativo para melhorar o que eu estou fazendo, para melhorar os atendimentos com os clientes, para melhorar minhas conversas de vendas, para melhorar os meus resultados. Mas não é só isso que ela faz por mim, ela faz muito mais. Ela aumenta o meu foco, aumenta a minha disciplina, aumenta o meu entusiasmo, minha motivação, tudo isso automaticamente. Quando eu sigo aquela planilha e preencho ela, eu sinto que eu estou andando numa trilha perfeita para dobrar os meus ganhos. Nós estávamos conversando a respeito de clientes, quando uma pessoa veio até mim e perguntou: como eu aumento meus resultados rapidamente? Como eu aumento meus ganhos rapidamente? E eu respondi: você tem rastreado seus clientes? Você tem feito o mapa da sua mina? E a pessoa me perguntou: como assim? Do que você está falando? Eu disse: eu estou falando a respeito de dobrar os seus clientes, seus ganhos e seus resultados. Muitas pessoas nunca rastreiam seus resultados. Elas não sabem de onde o cliente vem, por que estão vindo. Mas essa é a mina de todo profissional. E é incrível que elas não tenham feito ainda um mapa detalhado disso. Aí eu perguntei para ele: você sabe com quantos clientes você conversou hoje? E desses clientes, você sabe quantos compraram e quantos não compraram? E essa semana, você sabe com quantos clientes você conversou nessa semana? E você sabe quanto tempo investiu com cada um deles, atendendo ou negociando? Você tem um mapa do perfil dos clientes que te dão mais lucro e daqueles que não te dão quase nada de lucro? E eu perguntei para ele: você fez isso hoje? Você fez isso essa semana? Eu estou te perguntando isso porque teve um momento na minha vida em que eu já estava ganhando muito bem, eu já estava tendo muito sucesso, mas eu queria mais. Eu queria dobrar os meus clientes. Eu queria dobrar os meus ganhos. E eu achava que o caminho mais inteligente e natural para fazer isso era gastando mais dinheiro com propaganda, atendendo mais clientes e passando mais horas trabalhando. Então eu fiz isso, mas fiquei muito desanimado porque não dava certo. Eu só perdi meu tempo, meu dinheiro, e o pior não foi nem isso. O pior foi perder meu foco, minha motivação e me sentir um derrotado. Eu tive até vontade de abandonar tudo e desistir porque eu estava trabalhando muito mais e ganhando muito menos. E foi nesse momento que Deus deu uma direção. Ele disse: crie um mapa. Crie uma planilha para que você possa rastrear os clientes, para saber quem está só levando o seu tempo, quem está só levando o seu dinheiro e quem realmente são os clientes que estão dando retorno. Então eu peguei uma folha de papel e eu anotei ali, eu desenhei uma planilha e nela eu colocava os números de quantos clientes eu tinha atendido, quantos tinham comprado, qual tipo de cliente gastava mais, qual só desperdiçava o meu tempo, quantas vezes eu tinha que conversar com o cliente para ele comprar. Essa é a parte sobre os clientes. E por fim, quando a gente tinha que fazer um processo de venda ativa, quando a gente tinha que ligar para o cliente, ou a gente tinha que visitar o cliente, nós começamos também a anotar tudo isso. Quantas ligações foram feitas, quantas visitas foram feitas. E eu disse para aquele grande profissional o seguinte: olha, foi dessa forma que eu mapeei o meu negócio. Logo nos primeiros dias eu percebi que aquela caneta e aquela planilha, elas eram mágicas, elas traziam para mim mais resultados do que eu imaginava. Eu já vou comentar contigo a respeito disso. Você já vai entender o porquê. Era divertido completar aqueles números porque quando eu olhava aquela planilha, eu tinha certeza de que eu estava avançando. Eu via os números sendo preenchidos e eu tinha certeza que as coisas estavam acontecendo. E também era legal porque quando eu olhava ela, eu tinha certeza absoluta do que eu tinha que fazer. Eu sabia quais eram as minhas metas, quanto e como de cada atividade eu tinha que fazer. Em poucos dias, esse jogo de papel e caneta já começou a me pagar, porque eu consegui analisar perfeitamente de onde estavam vindo os meus clientes, e eu descobri que muitas estratégias que eu achava que eram incríveis, que estavam me dando muito retorno, na verdade não estavam trazendo tantos clientes assim. Algumas eu tive até que cortar imediatamente. E para minha surpresa, algumas estratégias extremamente simples, alguns anúncios feitos em alguns locais que eu achava que não ia dar retorno nenhum, na verdade estavam trazendo muitos clientes. Essas eram as que estavam me dando mais retorno. Para ser bem honesto, no nosso trabalho, o que nós fazíamos no WhatsApp, falando em divulgação, estava dando muito mais resultado do que os anúncios feitos no Facebook, por exemplo, em grupos do Facebook. Então, nesse ponto, nós já começamos a economizar muito tempo e muita energia, porque nós pegamos todos aqueles recursos que nós colocávamos no Facebook, todos aqueles anúncios, e direcionamos simplesmente para o WhatsApp. Isso já fez a gente ganhar muito tempo, energia e dinheiro. Isso chama-se colocar força onde está dando resultado. Parece algo absurdamente simples, só que a maioria das pessoas falham aqui porque elas não têm um mapa dos seus clientes bem estabelecidos, então elas não conseguem saber exatamente o que está acontecendo nos seus negócios. E analisando esses dados, nós também percebemos que havia um tipo de cliente que estava tomando muito do nosso tempo e dando muito pouco retorno em troca. Esses clientes normalmente tinham muitas perguntas. Eles vinham até a gente, conversavam muito, contavam muitas histórias, conversavam com a gente 3, 4 vezes.
E eles não eram os melhores clientes. Os melhores clientes eram aqueles que chegavam com um problema claro na mente. Eles sabiam o que eles queriam resolver e eles queriam uma solução. Eles queriam comprar rapidamente e queriam ir para casa. Ou a gente fazia visita e a situação era a mesma. A gente telefonava e a situação era a mesma. Eles tinham um problema, tinham clareza a respeito do problema, sabiam quanto prejuízo aquilo estava dando e eles queriam uma solução rápida. Alguém que desse a solução e fosse para casa. Esses eram os melhores clientes. Mas isso muda de acordo com o tipo de negócio e só é possível ter certeza se tiver um mapa. Eu trabalhei nesse mapa por alguns dias, coletei os números, tudo bem organizadinho, mas depois de um tempo eu acabei abandonando. Eu achava que já sabia tudo. Já tinha pegado as informações, já tinha visto o que funcionava, o que não funcionava, e eu pensei, não, é só continuar fazendo isso que tudo vai estar certo. E além disso, se eu não tiver que ficar acompanhando esse mapa, se eu não tiver que ficar completando os números, preenchendo essas matrizes aqui, eu vou ter muito mais tempo livre para trabalhar e vou acabar produzindo muito mais. Eu já tinha corrigido o que precisava corrigir, então eu achei que era só seguir em frente, e deixei de lado. Depois que eu abandonei a planilha, poucos dias depois eu já percebi uma mudança. Nos primeiros dias as coisas estavam acontecendo bem, as coisas pareciam todas em ordem, tudo acontecendo normalmente. Mas aí depois disso eu comecei a ter menos clientes, menos contratos. Os clientes bons começaram a diminuir. E com o passar dos dias as coisas só ficaram pior. Aí eu comecei a desanimar e comecei a lembrar dos bons dias. Aqueles dias em que as vendas eram melhores, os clientes eram melhores, os contratos eram melhores. E eu comecei a pensar o seguinte, olha, naqueles dias eu estava com sorte. As coisas iam bem, eu fazia e dava resultado. E isso me desanimou muito. Eu até pensei em desistir, pensei em largar tudo novamente. Só que nesse momento, Deus falou comigo novamente. Ele falou com todas as palavras, ele disse, o mapa, você perdeu o mapa. E quando eu vi aquela voz, eu me enchi de energia. Foi isso que eu disse para aquele empresário, eu disse, olha, aquela planilha não é uma simples planilha. Aquela é uma pedra angular, aquela é uma estratégia fundamental para o meu negócio. Porque por meio daquela planilha, quando eu observo ela, eu tenho ideias. Ela me torna mais inteligente. Ela me torna mais criativo para melhorar o que eu estou fazendo, para melhorar os atendimentos com os clientes, para melhorar minhas conversas de vendas, para melhorar os meus resultados. Mas não é só isso que ela faz por mim, ela faz muito mais. Ela aumenta o meu foco, aumenta a minha disciplina, aumenta o meu entusiasmo, a minha motivação. Tudo isso automaticamente. Quando eu sigo aquela planilha, quando eu sigo preenchendo ela, eu sinto que eu estou andando numa trilha perfeita para dobrar os meus ganhos. Quando eu olhava para aquela planilha, eu sabia exatamente o que tinha que ser feito. Era como um jogo que eu tinha jogado durante muito tempo, e eu sabia exatamente o que eu tinha que fazer para vencer, e por isso era muito divertido. Então, quando eu voltei a usar o mapa, os resultados também retornaram, e ali ficou comprovado que nunca foi aquela sorte que eu imaginava que eu estava tendo. Não, sempre foi Deus, sempre foi a direção de Deus. E você vai fazer o que com esse conhecimento que você acabou de receber? Você vai utilizar ele para conseguir sobreviver nesse Brasil que está afundando mais rápido do que o Titanic. Empresas estão fechando em todo lugar, empregos estão diminuindo, o preço de tudo está aumentando. Você vai no supermercado, você vai abastecer seu carro, você percebe isso. Você vai comprar suas passagens aéreas, você vai planejar suas viagens e você percebe que o preço de tudo constantemente aumenta. Por quê? Porque esse Brasil está afundando. Esse é o Brasilnic, uma mistura de Brasil com Titanic. Logo vai estar no fundo do oceano. Aqui tem uma questão de impostos. Os impostos não só aumentam constantemente, mas pior do que isso, no Brasil eles inventam, eles criam impostos e em nenhum lugar do mundo os políticos têm coragem de cobrar. Mas no Brasil, sim, eles inventam e colocam impostos altíssimos que ninguém nunca imaginou ter que pagar. E te digo mais, se você quiser ter uma chance de sobreviver e de salvar a sua família, compartilhe esse vídeo nos grupos que você participa e com pelo menos 5 pessoas. Isso é muito importante, porque muitos pais e mães de família não sabem como manter seus clientes, não sabem como aumentar seus clientes e por causa disso eles estão falindo. Eles simplesmente não conhecem estratégias como essa que a gente compartilha aqui no canal, essas e outras, e isso está trazendo um prejuízo enorme para suas vidas, um prejuízo físico, mental, emocional e espiritual. E nesse Brasil que está afundando, toda ajuda é pouca. Toda ajuda, tudo aquilo que nós fizermos, tudo aquilo que você fizer, ainda é pouco para tentar salvar esse país. Porque a coisa aqui tá ruim, hein? E nós não queremos ter que ver mais pais e mães de família passando por dificuldade e muitas vezes não ter o alimento para levar para casa, não ter como pagar um aluguel e acabar morando na rua. Situação que a gente tem visto constantemente. Em muitos locais do mundo, falar a respeito de dobrar seus clientes significa você vai enriquecer, você vai conquistar a qualidade de vida que você sempre quis, você vai poder dar o melhor para sua família, você vai poder fazer o melhor pela sua comunidade, você vai conseguir estar ali como um membro ativo e fazendo grandes doações.
Isso em muitos lugares do mundo. No Brasil, quando a gente fala em dobrar seus clientes, nós estamos falando em se manter vivo. Nós estamos falando muitas vezes em ter condições de dar um emprego para um pai, dar um emprego para uma mãe, ou manter o seu próprio emprego para você conseguir no final do mês colocar um teto na cabeça dos seus filhos. Porque a gente sabe que no Brasil tudo isso custa muito dinheiro. Então ajude o próximo, porque quanto mais empresas estiverem fechando as portas, menos emprego nós vamos ter e mais pessoas desesperadas, cometendo crimes que elas nunca normalmente cometeriam, mas numa situação de alto estresse, elas vão se tornar violentas e a criminalidade tende a aumentar muito. Aproveite e se inscreva rápido, estude rápido esse conteúdo, absorva isso e comece a colocar em prática no seu dia a dia, porque isso vai transformar a sua vida, vai transformar os seus clientes, vai dobrar os seus clientes. E aproveite porque eu não sei por quanto tempo nós vamos estar aqui. Eu não sei por quanto tempo eu vou estar postando essas aulas e compartilhando esse conteúdo com vocês. E você pode ter certeza de uma coisa. Vai chegar um momento que você vai procurar esse canal e ele não vai mais estar aqui. O canal não vai mais estar aqui, o conteúdo não vai mais estar aqui, porque eu não vou ficar aqui por muito tempo. Bem pelo contrário, eu vou ficar aqui por pouco tempo. Aproveite então enquanto está disponível toda essa quantidade de sabedoria. Então aproveite toda essa sabedoria que nós vamos compartilhar com você. Estratégias testadas e cientificamente comprovadas. Estratégias que realmente funcionam. Realmente trazem resultado. E você sabe quanto custa essa aula? Quanto custa uma aula como essa? Eu vou te dar uma dica. Pega seu telefone, liga para algum dos altos executivos da WhatsApp, não qualquer um, os mais altos. Ou para qualquer outra empresa bilionária, executivos dessas empresas, e tente contratar ele. Diga para ele o seguinte, olha, eu quero que você me dê uma aula sobre como dobrar meus clientes. Eu vou te pagar por isso. Então curta, comente, compartilhe para que a gente possa salvar outras pessoas. Salvar o trabalho de outras pessoas, salvar outras famílias que futuramente podem ajudar a salvar as pessoas que você ama, as pessoas da sua casa. Vamos fazer isso antes que esse país afunde de vez. E que Deus guarde o seu dia, meu irmão, minha irmã.